Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Eu vou iniciar uma série de gravações a respeito da utilização da matemática básica, né? Matemática básica para resolução de círcuitos elétricos, tá? Então, vou tentar ser o mais simples possível, tá? Para tentar ajudar quem esteja com dificuldade com circuitos elétricos. Então, eu vou iniciar aqui, primeiro, nosso estudo com os métodos de resolução de equações lineares, tá? Então, equações lineares. Por quê? Porque geralmente, quando você tem um circuito elétrico, você desenvolve as equações e você chega, né, por exemplo, a análise de circuitos em corrente contínua, você chega a equações lineares, tá? E aí, consequentemente, é interessante você saber o processo de resolução desse tipo de equação, tá? Então, basicamente, nós temos três tipos de métodos, sendo o mais simples possível, né? Três tipos de métodos de resolução de equações lineares. O primeiro é o da comparação, tá? Comparação. O segundo é o método da adição. E o terceiro é o método da substituição. E aí, a partir de cada um, você pode utilizar o que lhe convir, tá? A gente pode começar, por exemplo, com o método da comparação. E aí vamos fazer um exemplo bem prático. Vou pegar aqui, por exemplo, duas equações lineares, né? Por exemplo, posso pegar aqui botar aqui x mais 2y igual a 5 e 3x menos 5y igual a 4. Então, por exemplo, eu tenho duas equações lineares, tá? Por que são lineares, né? Porque basicamente ela é uma reta e, se você observar, os expoentes, né, dessas incógnitas x e y, elas são iguais a 1, tá? Então, eu tenho duas equações lineares aqui. Então, pelo método da comparação, o que é que eu posso fazer? Eu tenho que isolar uma dessas duas variáveis, ou o x ou o y. E aí, isolando em cada equação, eu encontro a minha solução, tá? Então, por exemplo, vamos lá. A princípio, eu posso isolar aqui o x para a equação, para essa primeira equação. Então, eu vou pegar o x, vai ser igual a 5, né? Esse mais 2y passa para o outro lado, né, da equação, para o segundo membro, com o sinal trocado. Então, ele fica menos 2y, tá? Então, você tem primeiro essa incógnita, né, x isolada. Nessa segunda equação, vou isolar também o x. Então, vai ficar assim, ó. 3x igual a 4. Esse menos 5y passa para o outro lado, mais, com o sinal trocado, né? Mais 5y. Obviamente, eu tenho meu x igual a 4 mais 5y. Esse 3 aqui passa o quê? Se ele está multiplicando, ele passa dividindo agora, né? Então, eu vou dividir por 3. Então, eu tenho aqui o meu x isolado nas duas equações, nessa primeira e nessa segunda. Então, o que é que eu tenho que fazer? Basta agora igualar essas duas equações, porque o x daqui é o mesmo x daqui, tá? Então, para essa primeira equação, eu tenho 5y, aliás, vamos lá, 5 menos 2y vai ser igual a esse mesmo x aqui, que é quanto? 4 mais 5y dividido por 3. Com isso, se você perceber, agora nós temos apenas uma variável, que é a variável y, tá? Então, como é que eu tenho que resolver agora? Basta eu tirar
o MMC de cada membro, né? Aqui embaixo, lembrando que nós temos o número 1, que está subentendido, fica 3, né? Então, 3 dividido por 1 dá 3, vezes 5 menos 2y, que multiplica tudo isso, né? E aqui, 3 dividido por 3 dá 1, fica 4 mais 5y. Então, 3 dividido por 3 dá 1, a gente pode tirar ele daqui da equação. E vamos multiplicar agora, ó. 3 vezes 5 dá 15, ao sinal, mais com menos dá menos, 3 vezes 2y, 6y, igual a 4 mais 5y. Tá? Então, vamos colocar tudo que tem incógnita para o primeiro membro, que não tem vai para o segundo. Ou seja, aqui no primeiro membro fica 6y, lembrando que o 5y vai para o outro lado do primeiro membro com o sinal trocado, né? Aqui fica desse lado o segundo membro, que não tem incógnita, né? No caso, o menos 15 vai para o outro lado negativo. Agora é só somar, menos 6y menos 5y dá menos 11y, menos 4 menos 15 dá menos 11. Então, o que é que nós temos que fazer agora? Y é igual a menos 11. Esse menos 11 está multiplicando, ele vai agora passar dividindo, né? Então, logo, o meu y vai ser igual. Ora, menos 11 dividido por menos 11, fazer uma conta simples, menos com menos dá mais, 11 dividido por 11 dá 1. Então, o meu y é igual a 1. Ora, se meu y é igual a 1, eu posso pegar qualquer uma dessas duas equações e substituir o y, que eu vou achar quem? O x. Eu vou pegar essa primeira equação, mais simples, né? X é igual a 5 menos 2y. Ora, nós achamos que o meu y é igual a 1. Então, x vai ser igual a 5 menos 2 vezes 1. X é igual a 5 menos 2 vezes 1, dá 2. Logo, meu x é igual a 5 menos 2 é igual a 3. Então, nós temos aqui, pelo método de comparação, né, nós achamos as nossas duas incógnitas, x igual a 3 e y igual a 1. Tá? Se esse x e esse y, por exemplo, fossem duas correntes elétricas, né, o I1, por exemplo, seria igual a 3 aqui, e o I2 seria igual a 1, né, 1 ampere, no caso, né, e o I2 igual a 1 ampere. Tá? Então, você pode utilizar desse método de comparação para a resolução de equações lineares para circuitos elétricos.